Pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula. Vamos continuar aqui o tratamento dos nossos dados, tá? Então aqui dentro do Power Query eu vou só renomear essa tabela aqui para funil, de novo, tá? Renomeado isso, vamos lá. Alguns pontos que a gente precisa entender aqui sobre o Power Query que são importantes para a gente fazer o tratamento dos dados. Por padrão, ele vem com algumas funcionalidades desativadas e que nos auxiliam muito, na verdade. Então, vamos acioná-las aqui. A gente vai vir aqui em exibição. E aqui em exibição, existem alguns tópicos, ó, espaçamento uniforme, distribuição das colunas, perfil, qualidade. Então, a gente vai clicar uma a uma só para verificar o que acontece. Então, qualidade da coluna. Quando a gente clica em qualidade da coluna, ele nos mostra se tem algum erro ou algum dado, né, nulo aqui dentro da coluna. Além disso, a gente coloca aqui mostrar os espaços em branco, não vai nos ajudar muito. Perfil da coluna. Dentro do perfil da coluna, a gente consegue ver como é que estão distribuídos alguns desses dados, né, de forma aqui quantitativa, e ver aqui se tem erros, vazio, distinto, então é algo importante aqui pra gente. E distribuição das colunas. Então fica mais claro aqui, 11 valores distintos, 11 exclusivos. A gente está olhando aqui para uma tabela de cadastro, mas se a gente olha uma tabela aqui de histórico, por exemplo, esses dados já ficam mais distribuídos. Então a gente vê aqui a quantidade de IDs igual a 1, 2, 3 dentro dessa distribuição da coluna. Tá? Então isso aqui é um ponto importante. E além disso, a gente pode ter uma organização um pouco maior. Tá certo que a gente está com poucas tabelas aqui, mas tem uma forma da gente organizar essas consultas aqui nessa barra lateral para facilitar a nossa vida na hora de dar manutenção nos projetos depois. Então sempre trago esse ponto relevante. Na hora do desenvolvimento, sempre pensa que quando tiver necessidade de ter manutenção, muito provavelmente você que vai ter que fazer a manutenção. Então já deixa tudo muito organizado para você aqui, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui com o botão direito, novo grupo. Vou criar um grupo chamado bases de dados. Ele vai criar uma pasta para mim, contendo as bases de dados, e eu vou arrastar os arquivos para dentro dessa pasta. Tem um ponto interessante, que é o seguinte. Se a gente vier aqui em página inicial, a gente consegue ver aqui, editor avançado. O que significa isso? Aqui no canto nós temos as etapas aplicadas. Então o que o Power BI fez a partir do momento que a gente carregou os dados? Ele verificou qual que era a fonte, verificou a navegação, promoveu cabeçalhos e alterou o tipo dos dados. Ele aplicou 4 etapas. O legal do Power Query é que você pode tratar dados voltando no tempo. O que significa isso? Você pode, por exemplo, clicar aqui em fonte e ver como é que estava a tabela, o tratamento dos seus dados na etapa fonte. O que essa etapa fonte fez? E é importante a gente entender isso. Ela executou essa função, que é pegar o arquivo Excel do conteúdo desse diretório, que é o diretório que a gente abriu a pasta lá do arquivo do Excel. Tá? E aí, depois disso, ele navegou dentro da planilha 1, que é a planilha do Excel, promoveu cabeçalhos, ou seja, colocou esse ID e essa etapa como cabeçalhos, e alterou o tipo dos dados. Então, isso é interessante de você avaliar, porque você pode voltar no tempo nas etapas e isso vai te ajudar futuramente em tratamentos de dados mais complexos. E aí, o que acontece? São 4 etapas aplicadas que você pode ver aqui no editor avançado, na página inicial, você consegue ver como é que ficou o código por trás, né, usando a linguagem M, o código de programação, por trás dessas etapas que você aplicou. E aí aqui tem um ponto interessante, né, que a gente vai trazer como uma dica. Por exemplo, todos os arquivos que nós trouxemos para o projeto, a gente trouxe desse diretório. Ok, e se eu mudar o diretório? Eu teria que abrir arquivo por arquivo e ir trocando essa pasta aqui que eu puxei o dado. Tem uma forma que é mais fácil da gente fazer isso, que é trabalhar com parâmetros dentro do Power Query, que são variáveis. Então aqui é uma dica extra que a gente traz, que é o seguinte, você aperta com o botão direito, vem aqui em novo parâmetro, e aí a gente pode criar uma variável. Vou chamar, por exemplo, de URL da pasta, é a URL da pasta. Essa URL da pasta vai ser um texto
e o valor dela vai ser o valor da nossa pasta. Então, eu vou abrir aqui a nossa pasta, vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V. Vou clicar em OK. Então ele criou aqui um parâmetro, e agora eu posso vir aqui, por exemplo, nessa tabela do funil, vir aqui no editor avançado, e aí, onde ele colocava a variável da pasta, então ele vinha até aqui é o nosso diretório da pasta, depois é o nome do arquivo. A gente pode apagar, escrever o nome do nosso parâmetro aqui, URL, e colocar o e-comercial, para ele concatenar os dois textos. E quando a gente der um OK, nada vai mudar, nada vai acontecer. Porém, se você faz isso para todas as tabelas, se você mudar essas tabelas de diretório, você não precisa mais entrar uma a uma alternando isso. Você simplesmente vem e alterna o parâmetro. Então é uma estratégia muito boa pensando na manutenção. Então a gente vai fazer isso aqui rapidamente. Então apaga o diretório, coloca URL e concatena, que é o nome da nossa variável. Se nada acontecer aqui na tabela, é um bom sinal, quer dizer que deu certo. Digamos que desse errado, então, por exemplo, eu venho e apago aqui tudo, escrevo URL e esqueço do e-comercial. Quando eu der concluído, ele vai me dar um erro, falando, ó, esperava-se um token, vírgula, porque ele deu um erro na identificação do código. Então, faltou o e-comercial. E aí agora ficou tudo certo. Então, essa foi uma dica que a gente trouxe, e agora, na próxima aula, nós vamos separar essas tabelas que a gente colocou da nossa base de dados em tabelas do tipo fato e tabelas do tipo dimensão, e aí a gente vai dar uma olhada nesses dados para tratar um pouco mais essas informações e aí pensar já, né, no nosso posterior desenvolvimento lá na modelagem de dados. Então eu encontro vocês na próxima aula.